Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nosso casamento. Logo no início, vamos falar sobre o que foi difícil na adaptação, né? De morar juntos, num novo ambiente. Vai ser um bate-papo, uma conversa sobre como é começar um relacionamento, um casamento, né? Que nenhum dos dois era casado antes da gente casar, então foi uma adaptação. A gente mudou de família, né? A gente constituiu uma família nova. Então vamos falar sobre isso, como foi lá no início do nosso casamento. E no mês de dezembro a gente vai fazer uma série de vídeos a respeito de nosso casamento, nossa história. Porque vamos completar 10 anos de casado em dezembro. 10 anos. Então a gente resolveu fazer essa série. Então a gente tá fazendo tipo um testezinho, né? De como vai ficar. E hoje vamos falar disso, de como foi lá no início. O que foi mais difícil pra você lá no início, quando você casou? Primeiras damas, eu vou deixar pra você começar, que eu acho que foi mais difícil pra você em certo ponto, por questão de família, né? Que eu tinha uma família pequena, a gente veio morar em Porto Seguro e só tinha meu pai, minha mãe e eu. Então eu já estava acostumado com uma família pequena, poucas pessoas numa casa. Na minha casa não, gente. Minha casa muita gente. Eram 6 filhos, mãe e pai. Então era muita gente. Mas eu acho que a adaptação pra mim de quantidade de pessoas na casa não foi tanto, porque eu sempre fui uma pessoa estranha. Eu sempre fui uma pessoa estranha, sempre gostei de silêncio. Eu não acho isso estranho. Então, eu sempre pensei em morar sozinha, porque a minha casa era realmente muito cheia. As minhas irmãs sabem disso, que eu sempre falo com elas que antes... Eu nunca me pensei em casar, sabe? Nunca me vi casada antes, nunca me vi casada. Então eu queria morar sozinha, porque eu queria o meu espaço, sabe? Eu queria as coisas do meu jeito. Eu já falei várias vezes isso, que eu sou uma pessoa muito chata com respeito a isso. Então, eu acho que com respeito à quantidade de pessoas na casa, e acho que não foi tanto a adaptação, foi mais fácil. Senti saudade, com certeza, né? De chegar em casa depois do trabalho e ter aquele tanto de gente esperando. Minha mãe já está com almoço, comida, lanche, tudo pronto. Então, a gente realmente sente falta dessas coisas, né? Do aconchego, de conversar. Ainda mais que logo depois que a gente casou, pouco tempo depois, o Júnior foi pra escola, pra faculdade. Então, eu fiquei muito sozinha em casa. Então, eu senti, nessa época que ele foi pra faculdade, realmente eu senti mais. Porque eu chegava do trabalho, ele já tinha saído pra faculdade e eu ficava praticamente sozinha. Porque quando ele chegava tarde, eu já tava dormindo. Certo. Então, foi mais essa dificuldade. A minha dificuldade maior foi me adaptar ao jeito dele. Ele é uma pessoa muito bagunceira. Muito bagunceira. Eu sempre quis as minhas coisas no lugar, certinho. Arrumadinha, bonitinha, limpinha. Eu sempre fui muito chata com respeito a isso. Até na minha casa lá, eu era chata com respeito a barulho, com respeito a bagunça. Eu sempre brigava muito com meus irmãos por causa disso, porque meus irmãos eram muito bagunceiros. Nunca me acostumei com isso. Porque eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, sabe? Você bagunçou aqui, você arruma. Você sujou aqui, você limpa. Então, eu acho que o meu problema maior no meu casamento logo no início foi isso. Que o Júnior... Gente, o Júnior era terrível. O Júnior era bagunceiro demais. Muito bagunceiro. Ele... Eu limpava a casa, limpava a mesa, tirava tudo de cima das coisas, sabe? Deixar a coisa clean, limpa, visivelmente, assim. Ele não. Ele chegava, ele ia comer alguma coisa, ele ia preparar... Tudo que ele mexesse, ele deixava em cima do balcão, ele deixava em cima da mesa. Ele não guardava as coisas. Até hoje, ele é assim um pouco ainda. Então, eu tive que me aceitar, abrir mão, porque a gente brigou muito no início por causa disso, né? Por causa da bagunça dele. Ele realmente bagunçava demais, gente. Eu gostava da minha casa limpa, ele sempre gostou de desenhar. Você sempre gostou de desenhar e tudo mais, então... Pagava com borracha.
Tem que tirar de cima do papel. Aí jogava na casa, sabe? E tipo assim, eu não me importaria se ele fizesse essas coisas e depois voltasse para limpar. Mas ele não se importava com que estivesse sujo. Então, eu acho que a minha dificuldade maior foi isso. Me adaptar ao jeito dele, da bagunça dele. É o jeito dele ser. Dele se achar é na bagunça. E o meu jeito de me achar não é na bagunça, é na organização. Então, teve esse conflito aí de organização com bagunça. O problema é que, tipo, também tinha a questão de eu pegava alguma coisa, usava e colocava num lugar, não guardava de volta no lugar, porque eu vou usar de novo. Pelo menos eu acho que eu vou usar de novo. Demora uns 5 meses pra eu usar de novo, mas ele está ali porque eu vou usar de novo. Ele nunca devolve as coisas, até hoje, nunca devolve as coisas pro lugar. Ele vai fazer o café da manhã, ele bota as vasilhas que ele usa, tudo pra fazer em cima do balcão. Eu esqueço de botar de volta pro lugar. Aí, exato, esquece. Então eu tive que aceitar isso, que ele esquece. Esqueço aí, não olho. Quando eu olho e vejo que tá errado, eu boto no lugar de volta. Mas... Eu acho que pra mim, a minha dificuldade foi essa. Me adaptar a esse jeito dele organizada. Essa organização dele, sabe? Então, pra evitar brigas, eu abri mão de muita coisa assim que eu queria. E também eu achava injusto eu fazer todas as coisas, né? Antes, logo assim, porque era eu que fazia tudo em casa, logo quando a gente casou. Então eu achava injusto. Ele fazia alguma coisinha de vez em quando, amor, verdade, fala sério. Então, depois a gente sentou, conversou, eu falei com ele que, sabe, às vezes a bagunça dele estava me incomodando, porque ele era muito bagunceiro. O banheiro, gente, Deus que me livre, era uma briga à parte, era o banheiro. Sabe que o homem nunca fechava a tampa do vaso, né? Não, isso não. Não, eu sempre fechei. Eu nunca deixei a tampa aberta. Sempre foi da minha natureza fechar a tampa. Eu sempre fechei na casa, lá embaixo, quando eu morava com meus pais, eu fechava a tampa. Então, de organização de banheiro, organização da casa, sabe? De manter as coisas assim, pelo menos um pouco organizada, para quando chegasse o final de semana, que era o tempo que eu tinha para dar faxina, não tá tão pesada assim, sabe? Aí depois ele começou a me ajudar, ele começou a ver, se conscientizar um pouco, né? De que realmente ele estava forçando a barra. É um processo, foi tudo um processo. E a adaptação, processo. No meu caso, foi realmente essa, porque eu tive uma família nuclear. É aquela coisa do pai, mãe e filho. A mãe era dona de casa, só tomava conta da casa. Eu chegava, tinha comida pronta, a roupa estava lavada, eu não precisava fazer nada. O pai, eu chegava da escola, quando eu estudava. Meu pai era o provedor, trazia o dinheiro, trabalhava, minha mãe cuidava da casa e minha obrigação era estudar. Então, quando eu casei, não tinha um hábito de fazer as coisas. Então, foi realmente um processo de se adaptar a começar a fazer as coisas também. Não que eu não soubesse. Demorava mais pra fazer. Ele não fazia nada na casa da mãe dele. Ele recebia tudo na mão, era o prato. Nada na mão, não. O prato, parece que minha mãe levava o prato pra mim tipo lá. Assim, é que eu tô falando, né? Era tudo a mãe dele que fazia. Então, essa foi a adaptação dele. De ter que se adaptar a isso também, uma nova vida, uma nova forma de conviver, né? Sim. De fazer as coisas. Bem deitar. Então, gente, a minha dificuldade, logo no início do casamento, eu acho que era a mesma dificuldade dele. A mesma não, tipo assim, né? A minha dificuldade de me adaptar à bagunça dele era a dificuldade dele de se adaptar à minha organização. Porque eu era uma pessoa organizada demais, eu queria as coisas limpas demais, arrumadas demais, enquanto ele era o oposto, né? Então, acho que foi uma adaptação dos dois aí, né? Sim. Porque eu me segurei mais, assim, pra parar de reclamar, pra parar de ser chata, né? Então, eu acho que eu mudei muito com respeito a isso. No início a gente discutia muito, não foi? Então, eu tive que me adaptar a isso, a bagunça dele. Hoje eu não ligo. Hoje, se eu virasse a câmera ali, tem um lixão ali em cima da mesa. Lixão não, alto lá. Um monte de livro, um monte de caderno, um monte de coisa de desenho. Eu agora, acho que parei de me importar tanto assim, né?
Ainda reclamo com ele, né? Amor, para, ó, organização. Amor, você deixou as coisas aqui em cima do balcão, tal. E também, gente, uma dificuldade, outra que eu tava esquecendo. Porque... quando eu falo assim, amor, ó, isso aqui precisa consertar. Amor, ó, isso aqui tá quebrado. Amor, tem que trocar essa lâmpada. Ele fala, daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco ele esquece. Gente, eu já falei que eu vou fazer. Não fica falando a cada 6 meses que eu vou fazer. Cada 6 meses fica insistindo na mesma coisa. Eu vou fazer. É bem assim mesmo. A cada 6 meses ele lembra do que eu falei lá atrás. Que a lâmpada do corredor, da escada estava queimada. Então, tipo assim... Da escada o problema é no circuito, viu? Não é na lâmpada. Então, eu também me incomodava muito com isso. Tipo assim, se eu falei naquele momento ali, não era a obrigação de você fazer, não era que eu tava mandando você fazer. É porque era uma coisa que eu não conseguia fazer. Porque quando eu consigo, quando eu sei fazer, eu vou e faço, eu não preciso pedir. Às vezes eu peço até 2 vezes, já fico com raiva e vou fazer. Porque eu não gosto de ficar, sabe, toda hora falando a mesma coisa, que acaba sendo chata eu, né? Ficando a chata da casa. Então, isso também me incomodava. Agora não, se eu puder fazer, eu faço, senão fica lá, a lâmpada queimada, a coisa quebrada. Não tem nenhuma lâmpada queimada aqui, tá tudo certo. Aquilo ali não funciona. A gente nem usa aquilo. Mas eu acho que a maior adaptação... Espera aí que tá vindo a pamonha. O carro da pamonha vai tá demorar. vindo. Bora ver. Gente, desculpa aí qualquer coisa. Eu acho que eu vou parar tudo. Tá? A gente volta daqui a pouco, depois que o carro da pamonha passar. Então, eu acho que foi isso. A minha maior dificuldade mesmo foi me adaptar à bagunça dele, por eu ser uma pessoa que gostar das coisas no lugar, gostar das coisas assim, bem organizada. Acho que a maior dificuldade foi essa. Hoje eu nem me importo tanto assim. Me importo ainda, sabe? Gosto da minha casa limpa, das coisas organizadas, mas nem tanto, porque eu sei que ele gosta de ler bastante, eu sei que ele gosta de desenhar, então acaba que ficando os livros que ele leu, os livros que ele lê, não só um livro assim, começa um livro e termina não, ele lê vários livros ao mesmo tempo, então acaba fazendo uma pilha de livro ali, quando ele quer um, ele pega aquele ali, já está em cima da mesa, pega ele, então ele fica os livros, fica os cadernos de desenho, fica os cadernos de estudo, então fica tudo ali, tudo espalhado em cima da mesa. Aí ele chega as encomendas dele do correio, ele tira os livros que chegou e deixa as caixas lá em cima da mesa também. Então eu acho que hoje em dia não me importo tanto, né? Mas assim, pra evitar brigas e essas coisas assim, então eu não me importo mais tanto assim não. Bagunça, ainda mais que a gente tem 2 filhos bagunceiros, 2 filhos que gostam de sujar muito, então acaba que eu aprendi com ele a conseguir passar com 2 filhos do jeito que são, bagunceiros e sujões do jeito que são. As minhas colegas de trabalho antes, logo no meu primeiro emprego, quando eu conheci ele, falavam que o nosso casamento não ia dar certo porque éramos opostos. Somos até hoje, né? Mas estar casado não significa que você tem que ter a mesma personalidade com a pessoa, não significa que vocês têm que ser, como é que diz? Parecidos em tudo, ter os mesmos gostos, não. Casamento é uma coisa diferente, você tem que, né, tá disposto a abrir mão, tá disposto a aceitar. Então, eu acho que foi mais isso, abrir mão de algumas coisas e aceitar outras coisas, assim. A gente, assim, ó, tem personalidade diferente, mas tem muitas coisas que a gente é parecido. Muitos gostos e parecidos. a gente ama silêncio. Silêncio. Fica a dica. O próximo vídeo. A gente ama o silêncio. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso, gente. O que incomoda a gente aqui. Então, no próximo vídeo, a gente conversa um pouco mais sobre a nossa vida, nosso cotidiano, um bate-papo, o que incomoda a gente, o que a gente gosta. E valeu por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscrever. E deixar um comentário, como é que é o seu relacionamento. Você já é casado, não é casado? Então, como é que foi? Se tiver alguma pergunta pra gente, né? Você deixa lá, que no próximo vídeo a gente tá querendo fazer um vídeo assim de perguntas, né? Deixa uma pergunta sobre a gente, sobre o relacionamento. O relacionamento de nós dois, então... Ui, passou um pelo. Então, deixa lá. Se tiver alguma dúvida, deixa alguma pergunta lá. Responde em vídeo.
Viu? Então, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi mais um pouquinho falando sobre lá o iníciozinho do nosso casamento. E fique Valeu. bem, fique em casa. Valeu, E falou. até o próximo vídeo, gente. Tchau.